É um pesadelo ser famoso hoje em dia. A imprensa segue todos os seus movimentos e registra todas as suas indiscrições. I did not have sexual relations with that woman. No passado, aqueles que nos governavam não tinham esse problema. Não precisavam se preocupar com fotógrafos ou jornalistas expondo seu comportamento lamentável e repugnante. Estavam a salvo das manchetes e colunas de fofocas. Isso até agora. Este programa dá à imprensa moderna a chance de limpar o pó que recobre os podres de algumas figuras históricas bastante famosas. Hoje saberemos mais sobre um rei louco, uma rainha maluca e um dos mais azarados monarcas da história. A vida privada dos poderosos, os monarcas europeus. Um assassinato misterioso, um escândalo real, rumores do bizarro comportamento de um rei louco. Este conto tem de tudo. E tudo isso aconteceu sem a indesejada intrusão dos jornalistas. Se bem que, se fosse hoje, eles teriam de fazer fila na corrida para contar o que realmente estava acontecendo. It's very hard now to know where you first find out about something. I mean, you could be in your car, you could be watching TV, you could be on the phone to a friend, you could be on your mobile, you could be on the internet. The newspaper is actually almost the last place where you find out the news for the first time. O enigma da morte de Ludwig. Como a imprensa teria adorado estar por perto na Bavária em junho de 1886. Foi nessa época, no terreno do Castelo de Berg, que o corpo de Ludwig II, rei da Bavária, foi descoberto. Até hoje, ninguém sabe como o rei morreu. Sobretudo porque nunca se fez uma autópsia. The royal family is very Catholic, so they don't believe in autopsies. And to this day, the coffin of King Ludwig is guarded by the Google Manor. This is a King Ludwig fan club. They're a bit dressed like the Ku Klux Klan, but of course there's no other similarity. And they're very protective of him, and they don't want anyone near the coffin. So we don't know. As circunstâncias que cercam a morte do rei levantam ainda mais suspeitas porque ele havia sido deposto em um golpe dramático apenas alguns dias antes. Além disso, os inimigos políticos do rei haviam declarado que ele era louco e o aprisionaram no Castelo de Berg sob guarda. Com ou sem imprensa, a misteriosa morte de Ludwig o transformou em uma figura glamurosa e heróica. Isso ainda acontece quando os famosos morrem jovens. If you want to become a hero, you have to die under tragic circumstances. You have to be beautiful like Kennedy, Diana, and Ludwig. Of course, at that time, he wasn't that beautiful anymore, but the myth about him is that he was this glamorous figure. And I think Ludwig has a lot in common with Diana. I mean, they both went out at night. They went out incognito. They did charitable things. There are lots of myths about Ludwig II. Os problemas de Ludwig na maturidade tinham origem em sua difícil relação com os pais, que praticamente fingiam que ele não existia. Na verdade, a situação era tão ruim entre Ludwig e a mãe que depois que ele se tornou rei, em março de 1864, passou a se referir a ela como a viúva de meu predecessor. A vida devia ser de fato muito confusa para o pobre Ludwig. Ele havia sido quase que completamente ignorado pelos pais. Mesmo assim, como rei, cercava-se de criados bajuladores que baixavam os olhos em sua presença e se dirigiam a ele como vossa realeza. Durante toda a vida, ele foi proibido de ter contato com qualquer pessoa que não fosse da aristocracia ou da família real. Mais velho, então, Ludwig desenvolveu um sentido de superioridade nada saudável. Era o bastante para virar a cabeça de um jovem, e de fato virou. His behavior was quite odd. Okay, he had these enormous outbursts. He was ordering servants around. He was hitting them. He had this brutal side to his character. I mean, that showed very early with his brother, for example. Poor Otto was gagged by him, and when he didn't show enough deference, he bossed him around. And okay, one could have said the man had quite a temper, but it wasn't just that. Ludwig é grande demais para as botas que usa? Surgiram sinais prematuros da fragilidade de seu estado mental.
Ludwig sempre se retirava para um mundo de fantasia, de reis antigos, castelos de contos de fadas e cavaleiros heróicos das lendas teutônicas. Tratava-se de um mundo em que ele, Ludwig, reinava sem ser desafiado e sem ser questionado. Ele era, para resumir, o sonho do caricaturista moderno. Ludwig era vítima de uma crença inabalável em sua própria superioridade em relação aos meros mortais. A seus olhos, ele era simplesmente ungido por Deus. Ele também tinha consciência de que era bonito. Na verdade, era vaidoso, extremamente vaidoso. Um barbeiro da corte o atendia todas as manhãs para assegurar que o rei sempre tivesse sua melhor aparência. Dizem que as moças coravam quando ele passava por elas. Além disso, ele cavalgava, nadava e dançava soberbamente. O belo Ludwig, com suas ótimas qualidades sociais, seria o queridinho da mídia de hoje. No entanto, o exterior de Ludwig escondia uma ferida emocional que não podia ser tocada, e que aumentou para seu desespero quando ele percebeu que era homossexual. Então, o tormento e o sentimento de culpa foram acrescentados à sua sempre crescente lista de disfunções de personalidade. You have to remember, Bavaria is a Catholic country, and of course, to this day, people adore the king and don't want to know anything about his homosexuality. That's more or less mentioning it as treason for these Ludwig fans. And homosexuality was, of course, forbidden. So he could have gone to prison for it. There was a sort of gentleman's agreement that one didn't talk about it. And I think nobody would have testified against the king. A moderna sociedade europeia e uma mídia mais tolerante iriam provavelmente aceitar prontamente um rei homossexual, mas Ludwig teria se tornado um alvo muito tentador para a imprensa. I think his homosexuality couldn't have been swept under the carpet because he had affairs with so many people, and of course he wrote all these letters, and they were published in 2001, letters to one of his servants. The servant had to organize boys for him, and these letters are quite crude. I mean, we always have this fairy tale image of Ludwig II being such a delicate person, but in these letters, you know, he's comparing body parts, and it's not very romantic. Nos diários de Ludwig, há diversos registros de seus esforços para subjugar os sentidos, resistir a beijos sensuais e conquistar o mal. Seguidas vezes, ele jurou que nunca iria ceder. Mas, ao longo dos anos, uma sucessão de cavalariços, atores e jovens soldados provaram ser tentações grandes demais. Ainda assim, pelo menos não havia câmeras ou jornais sedentos por escândalos preocupando Ludwig. É claro, todos esses moços atraentes eram descartados sem qualquer pudor quando Ludwig se sentia entediado. Mas a promiscuidade tem seu preço. E no caso de Ludwig, deu-lhe sífilis. O rei tentava negar sua sexualidade e fazer a coisa certa com o sexo oposto, mas suas relações com mulheres foram quase todas desastrosas. A exceção foi sua bela prima Elizabeth. Ele lhe escreveu cartas apaixonadas, mas ela era bem casada com Franz Joseph da Áustria, além de ser 8 anos mais velha que Ludwig. Na verdade, não era uma ameaça real à frágil sexualidade do rei. Apesar dos problemas com as mulheres, em 1876 o rei Ludwig cumpriu seu dever e se tornou noivo da jovem prima Sofia. Vista de fora, certamente parecia uma união perfeita. Ludwig vai casar? They seem such an ideal couple, two beautiful young people, both Bavarians. Even though that was political, there was a bit of a problem that she wasn't a match from a better royal family. They were on all the teacups already. It's a bit like the royal wedding.
she was very popular with the people. And she had this terribly ambitious mother, Ludovica, who had married off one of her daughters to the King of Austria, another one to the King of Naples, and then one to Turner Taxis. So the family was pushing for it. Mas, infelizmente, não haveria casamento de conto de fadas ou final feliz para Sofia. O noivado foi cancelado. O motivo? In a letter to her, he more or less said that the only person he really loved was Richard Wagner, and that he had to fulfill his mission, he had to be alone, he couldn't make her happy. I mean, it was, in a way, I think it's very honest of him. I mean, he knew about his tendencies, and why should he make this poor woman unhappy? So I think that was quite a good move. Farsa. Casamento é cancelado. Então, Ludwig havia se apaixonado por Richard Wagner. Isso mesmo, o compositor. O músico cujo trabalho provocava a máxima adulação ou o ódio puro, fenômeno que se repete até hoje. Na realidade, Ludwig se tornou o maior patrono de Wagner. Um excelente arranjo para o compositor que seguia alimentando o relacionamento por tudo o que o rei lhe proporcionava. E era bastante, no fim das contas, quase 1 milhão de guldens. Era como se um monarca moderno despejasse o dinheiro do país em um astro do rock. É difícil acreditar que Ludwig conseguiria se safar dessa se estivesse sob o escrutínio da mídia moderna. Those very public excesses, like the Romans, like the Borgias, like in the past, the sort of very manifest and out there kind of corruptions. Yes, I think the media absolutely could have checked, whether it's through ridicule or whether it's through full frontal attack. And I think the media is very powerful in a sense that it has the power to keep people to some degree on their toes. I mean, I don't think that that Parliament will bother to have things like, commissions of standards and privileges, like the parliamentary register, if there wasn't a constant media demand for, okay, we want to know what perks MPs are getting, we want to know who's paying them, and they've jolly well got to sign up to this, and we're going to read it every year, and we're going to publish anything that looks a bit off colour here. That is really important. Certa vez, Ludwig instruiu o tesouro bávaro a pagar 40.000 guldens a Wagner de uma só vez. No entanto, Wagner era extravagante com o dinheiro e decidiu se envolver na política da Bavária. Nem é preciso dizer que se tornou profundamente impopular. A certa altura, teve inclusive de fugir para a Suíça a fim de escapar da hostilidade da sociedade bávara. I think there wouldn't have been a Wagner without Ludwig and no Ludwig without Wagner. I mean, they needed each other because Wagner was constantly broke. He was on the run from his creditors most of the time, and Ludwig was his absolute saver. But on the other hand, I think Wagner was very important for Ludwig as well, because at the end of the 19th century, monarchs didn't have that much power anymore. The state becomes more and more powerful. So the idea that he should create himself as a cultural king and build this legacy together with Wagner was a solution. Durante suas frequentes depressões, o rei sempre dizia a Wagner que queria abdicar do trono. Sabia que não era popular, mas simplesmente não entendia por que as pessoas não gostavam de um rei cuja ligação com a realidade se tornava mais frágil a cada dia. O pobre Ludwig não conseguia estar à altura do que se exigia dele como monarca constitucional. Odiava as questões militares, muito embora gostasse dos uniformes. E também odiava as ocasiões formais, sempre chorava, reclamando de indisposições fictícias. O rei adoece. Logo, Ludwig passou a recusar qualquer envolvimento nas questões de Estado. Os papéis se amontoavam em sua mesa e as autoridades de governo não conseguiam hora para vê-lo. Na verdade, o rei estava se escondendo. Em 1886, o comportamento de Ludwig superara a mera excentricidade e os governantes da Bavária simplesmente não aguentavam mais.
Ficavam, por exemplo, indignados com a propensão de Ludwig para construir castelos esplêndidos. The king was obsessed with building castles. That's what the Bavarian state is still profiting from to this day. Without Neuschwanstein, there wouldn't be this enormous tourist industry. The problem was, of course, that he thought of himself as a medieval king, but the Bavarian state was very powerful, the government was very powerful, and people had made sure that the king was under strict control from the government. And it had already killed his grandfather when he spent too much money on Lola Montes. And in a way, the story repeated itself. Então, uma distinta comissão de médicos foi apontada para decidir se Ludwig era são o bastante para continuar como rei. No entanto, nenhum deles achou necessário entrevistar o próprio soberano. Em vez disso, eles examinaram suas cartas e diários e colheram provas de criados, alguns dos quais haviam sido maltratados por Ludwig no passado, e ficaram muito gratos pela oportunidade de vingança. Sem surpreender ninguém, o relatório da comissão concluiu que o rei era maluco. É oficial. Ludwig é doido. O relatório assegurava que o rei era dominado pela ilusão de que detinha poder absoluto em abundância, o que resultou em seu isolamento. Ele seria como um cego sem guia à beira do precipício. Tratava-se de uma declaração poderosa, considerando-se que eles sequer haviam examinado o homem que apontavam como louco. Decidindo que era desaconselhável que um lunático mandasse no hospício, a comissão ordenou a prisão do rei e Ludwig foi mandado para o castelo de Berg, onde chegou no sábado 12 de junho de 1886. Ao cair da noite no dia 13, ele estava morto e seu irmão havia sido proclamado rei em seu lugar. Ludwig tinha apenas 40 anos de idade. O relatório oficial que deveria encobrir a verdade sobre a morte do rei cheirava a armação. Testemunhas-chave desapareceram misteriosamente, ou receberam dinheiro para manter o silêncio, ou então sofreram mortes convenientes. De alguma forma, todos se safaram. Em parte porque não havia nada parecido com a imprensa moderna para fazer perguntas e forçá-los a prestar contas. Um grande contraste com a mídia de hoje. Basta perguntar a certos ex-presidentes dos Estados Unidos. Queima de arquivo na morte do rei? I mean, the media, don't forget, got Nixon, and you could apply that, I think, probably to figures in history who have done equal things. I mean, Nixon was a criminal, and they got him on criminality, and they got him through dogged sleuth and investigation and hard, sheer, bloody-minded persistence. And I find that very satisfying, that he was brought down for what seems to me the right reasons. Enquanto estava vivo, sempre existia o perigo de Ludwig se tornar a figura central de um sentimento antigovernista. Esse perigo, pelo menos, desaparecia com sua morte. Mas será que Ludwig foi apenas um fantasista excêntrico, um nobre absurdo e desimportante que viveu em tempos nada românticos? Well, he was very useful for Bismarck to form the German Reich. In that way, he was instrumental, and of course he was paid by Bismarck for this, and he needed the money for his castles. But apart from that, politically he was not very important, and it's a cultural king that he's remembered. Seja qual for a verdade, o culto Ludwig sempre será lembrado como o Rei Louco da Bavária. Histórias de loucura são comuns quando examinamos a vida privada de ex-monarcas europeus. No passado, inconvenientes desse tipo eram varridos para debaixo do tapete. Hoje, a imprensa garante que tais fatos venham à tona. Something that was always interested me about where the media was, say, earlier in last century was about members of the royal family that were not quite right in the head, and that ended up having appalling lives living in homes that nowadays, and I think this is a very good thing about nowadays, that would not have happened. I think shocking things like that ability to brush that sort of stuff under the counter
was awful, and if that had happened, that kind of thing, even though the issue is very sensitive, then I think it's quite right that the media should know about it. A loucura reina suprema na história de Joana, Condessa de Flandres e Rainha de Castela. No seu caso, uma política de casamentos consanguíneos e uma espetacular instabilidade mental natural se combinaram para lhe dar fama como Joana, a Louca. Princesa Doida. Os pais de Joana, os poderosos rei Fernando e rainha Isabela, eram apenas primos de segundo grau. Mas as casas de Aragão e Castela já haviam se casado entre si diversas vezes. Joana nasceu em 1479. Joanna was very close with her father, but much less so with her mother, who basically was largely responsible for her very strict upbringing. And she was also not on the best of terms with her siblings. In general, she felt unaccepted and unloved as a child. She was very much the plaything of those who depended on her. Enquanto a jovem crescia, tornou-se muito importante encontrar um marido adequado para ela. Well, she was certainly a very cultured woman. She was fluent in French and Latin, which was even more surprising for a noble woman at that age. And she played several instruments as well. So, extremely talented young woman, also a beauty, judging by the contemporary accounts. Very much the family beauty. O homem que seus pais acabaram encontrando para ela em 1496 chamava-se Filipe, o Belo. Filipe era membro da poderosa dinastia dos Habsburgos e carregava a fama de ser encrenqueiro e mulherengo. He was a natural athlete, very handsome, very energetic, very sociable, very generous, that's what his friends say, but also, one could say, not the sharpest tool in the royal shed. É claro que Fernando e Isabela viam a união de Joana e Filipe apenas como uma aliança política. Cogitar de amor era provavelmente a última coisa com que se ocupavam. Mas, no fim das contas, quando o jovem casal se conheceu na véspera do casamento, eles simplesmente não conseguiram tirar as mãos um do outro. Muito antes da cerimônia oficial, ao que parece, o casamento já havia sido totalmente consumado. Um Filipe para Joana. Esta acabaria sendo a época mais feliz da problemática vida de Joana. Ela era rainha, tinha um marido que adorava e em poucos meses engravidou. Mas então as coisas começaram a dar errado. Filipe passou a fazer jus à reputação que carregava e boatos de suas indiscrições começaram a circular. Boatos que seriam excelente material para os caricaturistas de hoje. Havia muitas mulheres na corte que estavam ansiosas para ir para a cama com o jovem e belo rei. E Filipe não via motivo para desapontá-las simplesmente por ser casado. Não foi surpresa que Joana tivesse ficado furiosa quando descobriu, explodindo em terríveis crises de ciúme. No início, Filipe deve ter considerado excitante as demonstrações de paixão da rainha. Ele só conhecia uma forma de compensá-la, e assim o fazia. Seu ardor devia satisfazer Joana, porque ela o perdoava. Mas algum dia a rainha teria de encarar a dura verdade, porque Filipe era um sedutor incorrigível. Talvez hoje estejamos um pouco cansados da obsessão da mídia pela vida sexual dos ricos e famosos. Estranhos eventos no Salão Oval norte-americano, príncipes britânicos com amantes de longa data. Talvez os jornais tivessem deixado Filipe e Joana em paz. And actually, I think that, quite honestly, with Prince Charles and Camilla, had we not had that wacko tape, I think people wouldn't really have done that much speculation about them as well. I think they'd have just been left as this rather sort of odd couple who kind of got on with each other. Ou talvez a imprensa simplesmente não fosse capaz de resistir. Filipe ataca novamente. Enquanto o rei se aventurava com suas amantes, o casal real começou a discutir continuamente. Logo, Filipe se encheu de tudo e passou a dormir sozinho.
Às vezes, podia-se ouvir Joana aos prantos, gritando e batendo na parede de seu quarto. Em algumas ocasiões, ela chegou a desmaiar. As notícias do comportamento da filha acabaram chegando aos ouvidos de Fernando e Isabela, que começaram a suspeitar que Joana era mentalmente instável demais para um dia herdar o trono espanhol. Infelizmente, foi exatamente isso o que aconteceu. In 1498, Joanna's older sister Isabella had died, and within 2 years, less than 2 years, in the year 1500, her son Miguel died as well. So there were no male heirs left to succeed to the throne. Na era moderna, Joana e Felipe nunca teriam sobrevivido ao escrutínio da mídia. Certamente fariam parte do grupo dos que foram derrubados por escândalos sexuais. Ou será que os tempos estão mudando? I always feel very ambivalent when people are brought down for sexual reasons, that at the end of the day, how much have they really hurt people? I mean, if we go to Clinton and Monica Lewinsky, okay, maybe Monica had a hard time, but at the end of the day, she knew what she was doing. And she probably will dine out on it forever. Em 1501, Fernando e Isabela tentaram melhorar a situação, pedindo que a filha e o genro viessem morar com eles por algum tempo. Não deu muito certo. Fernando ficou feliz por ver a filha de volta ao seio da família, mas Isabela, uma mulher altamente devota com grandes expectativas para os filhos, tratava Joana com desprezo e frieza. Quando a pobre coitada precisava de compaixão, de um pouco de carinho, tudo o que recebia era o desdém da mãe. O cenário não ajudou muito seu frágil estado mental. Enquanto isso, Felipe estava absolutamente entediado com a vida na corte espanhola, todas as formalidades e os deveres cerimoniais. E pior, os espanhóis protegiam demais as suas mulheres. Não era vida para um rei playboy, não havia ninguém, além de sua esposa mal-humorada com quem dividir a cama. E após já ter lhe dado um filho e 2 filhas, Joana logo engravidou novamente. Era a gota d'água. Felipe voltou correndo para Flandres, deixando a esposa nas mãos das parteiras. Joana ficou furiosa, acusando-o de querer voltar só para visitar suas amantes favoritas, o que era de fato verdade. O episódio perturbou Joana ainda mais. Então a gentil rainha Isabela decidiu trancafiar a filha maluca no castelo de La Motta durante o restante da gravidez. Supostamente para seu próprio bem. Joana deu à luz um filho, mas seu estado mental se deteriorou rapidamente. Os criados se aproximavam dela temendo pela própria vida. Os padres enviados para ajudá-la eram tratados com violência. O que será que os jornais de hoje teriam feito de tudo isso? I think she would have encountered problems very similar to those encountered by many celebrities or royalty today, in the sense that she would have had a real problem. She would have had real difficulty in portraying herself as the person that she really was. I think the media would have loved this image of her as a mad, deranged queen roaming the countryside. The media would have picked up on the mad side, and she would have had huge problems coping with that. Oi, over here, over here! A louca Joana fica ainda mais maluca. No fim, os pais de Joana desistiram dela e em 1504 permitiram que voltasse a Flandres, onde seus piores temores se confirmaram. Felipe já tinha novas amantes, e muitas. Na verdade, a corte era inundada de boatos, praticamente todos os dias, sobre as novas mulheres na vida de Felipe. E na cama dele. Como é que ele consegue? Então não era surpresa que as brigas entre Felipe e Joana tivessem recomeçado. De alguma forma, Joana sempre acabava perdoando-o, apesar de seu lado mulherengo.
I wouldn't even say a love-hate relationship. It was more like a love versus indifference relationship. She clearly loved him very much. She fell in love with him the moment she met him in Antwerp. It turned out that it was very much a case of unrequited love. She was useful to him, obviously. They went through these patches of extreme hostility and even physical, like fist fights, and then patched things up again and fell out of love again. Em novembro de 1504, a rainha Isabela morreu. E Joana se tornou a soberana dos reinos espanhóis, muito embora todos concordassem que ela não era capaz de governar. Então, Filipe foi chamado para ocupar o lugar de Joana, dividindo o poder com o rei Fernando. Mas em setembro de 1506, Filipe de repente contraiu uma febre. Joana, que estava grávida de novo, cuidou dele dia e noite, nunca deixando de estar a seu lado. Mas seus cuidados não foram suficientes para salvá-lo. Seu estado piorou rapidamente e em 25 de setembro ele morreu com apenas 28 anos. A morte de Filipe conduziu Joana à insanidade completa. Ela foi tomada pela dor e no começo não conseguia se distanciar do cadáver de Filipe. A rainha louca o visitava todas as noites e se jogava aos prantos sobre o corpo. Quando Joana enfim suportou a dor de mandar o corpo do marido para ser enterrado em Granada, já tinham se passado 3 meses desde a morte. Quem sabe o que a pobre mulher enlouquecida imaginava ver quando olhava para o rosto de Filipe? Quem sabe o que ela sentia ao tocar o conteúdo do caixão? Joana não era capaz de ficar longe de Catarina, a filha que ela deu à luz após a morte de Filipe. Mas não se tratava de um laço maternal natural. Acontecia porque Joana acreditava que Filipe se comunicava com ela pelo balbuciar do bebê. Gugu Dadá ou Rainha Gagá? No fim, Fernando decidiu que já era o bastante e ordenou que sua filha fosse detida no castelo de Tordesilhas. What we do know for sure is that there was this myth of her being mad, and that was a very convenient myth to be used by those whose own power depended on her being in prison. So she was emotional, yes, and she was maybe even hysterical, but whether she was clinically mad for a long, extended period of time is very, very uncertain. Em um cruel capítulo final de sua vida, o pesadelo solitário de Joana no castelo ainda se estendeu por mais 46 anos. Ela existia mais do que vivia, em um universo muito particular de profunda melancolia, completamente apartada do mundo exterior, distante do público e fora de si. Her son, who kept her in prison for over 40 years, was in correspondence with her guard, the guy who looked after her in jail. And if you look at their correspondence, there's not much in it that suggests that she was mad. I mean, being imprisoned in a windowless room for over 4 decades would be enough to make any of us, shall we say, a bit upset. Se o destino de Joana era sobreviver a anos de dor e loucura, ela deve certamente ter acreditado que um dia voltaria para os braços do belo marido que, apesar de tudo, ela amara tão profundamente. Em 12 de abril de 1555, sua longa espera acabou. Se a imprensa de tabloides estivesse por perto na Espanha do século XVII, teria de lidar com um príncipe que era uma catástrofe genética. Carlos II foi o último dos reis Habsburgos espanhóis e ficou conhecido como El Hechizado, ou o Amaldiçoado. A crença popular era a de que apenas um feitiço poderia ter lançado tamanha infelicidade física sobre Carlos. Visual de mágica trágica. Mas não foi a magia negra e sim anos de casamentos consanguíneos a razão para Carlos não ter a beleza de um astro de cinema. Just like that, yeah. Yes. Yeah, I like that. Como os caricaturistas de hoje, por exemplo, o retratariam? We know for a fact that he was physically disabled, mentally retarded. He had a huge tongue, which made it very difficult for him to speak.
So somebody who from day one never really had a chance to develop physically or psychologically into a balanced human being. A imprensa não saberia o que fazer de um homem que simplesmente nasceu todo desfigurado. Either the royal family would make it very easy on themselves and they would have hidden him from the media completely. Or the media, in a very ironic sense, would have been very lenient in the sense that despite all the vicious attacks that one can sometimes read in the media today or hear about in the media today, they would have stopped short of picking on a severely disabled and retarded person. O pai de Carlos, o rei Felipe IV, já tinha 44 anos quando se casou com Mariana de Áustria, em 1649. Com apenas 15 anos, a rainha estava em uma boa idade para dar à luz naquela época. Ela era também sobrinha de Filipe. Naturalmente, ele não deixou que isso o detivesse e o casal teve 5 filhos. Mas o único que sobreviveu à infância foi Carlos, que nasceu em novembro de 1661, para a grande alegria do povo espanhol. Um bebê real. Que felicidade! Infelizmente, o velho rei viveu por apenas mais 4 anos, e quando ele morreu, Mariana foi nomeada regente até que o fraco e doente Carlos chegasse aos 14 anos e pudesse assumir o império. A imprensa de hoje, que gosta tanto de acompanhar o crescimento de pessoas poderosas, viveria certamente um frenesi. It's quite obvious that her husband did not really trust her to run this huge and complex empire that Spain was developing into at the time. She was certainly a formidable woman, but also politically very inexperienced. Nos termos do testamento de Filipe, Mariana deveria dividir o poder com uma junta de governo composta de nobres e representantes da igreja. Mas ela achou que isso não daria certo. Então promoveu o amigo Nithard, um jesuíta austríaco que também era seu confessor, à posição de inquisidor-geral. Na realidade, ele se tornou o primeiro-ministro dela. He was a friend and a confidant. They had known each other for many years, and he moved to the Spanish court with her from Vienna. So he was by her side from day one, which made him very valuable to her. Os jornais de hoje não dariam sossego a ela. Será que uma imprensa livre e poderosa teria feito a diferença? Yes is the answer. I think that when you have a media that is as powerful as it is today, and that power derives from money, essentially, that newspapers make money and therefore newspapers have a freedom to do and say what they want regardless of what people say and do to them, more or less. I mean, they have a lot of freedom. Without a doubt, I mean, the media has been able to affect huge changes to what has happened, and it's made people, it's broken people. Mas não havia imprensa para mudar as coisas e os nobres espanhóis ficaram muito insatisfeitos. O arrogante Nithard não era um sujeito popular. Tratava-se certamente de um clérigo hábil, mas por ser estrangeiro e inexperiente na política, ele não tinha as qualidades que a nobreza procurava. Os inimigos de Nithard também sugeriam que havia algo mais em sua relação com Mariana. Todos esses fatores o tornavam muito vulnerável a tramas políticas. E, de fato, não demorou para que os interessados começassem a tramar contra ele. A caça de Nithard. As tramas se concentravam em torno de Dom João José, João de Áustria, que, como filho ilegítimo do rei Filipe, era meio-irmão de Carlos. Don Juan was the illegitimate child of Philip IV and the actress Maria Calderón. And he was lucky enough to be recognized as an illegitimate child by his father. Otherwise, things would have been much more difficult for him. So his father lavished offices on him and he had a regular income. But at the same time, he was excluded from his father's will. So politically, he was basically an outcast, I would say. And throughout his life, he was always very aware of his second-class status at court. He was never fully accepted into the royal family. That made him a very ambitious and potentially very dangerous man.
1668 and 1669, he started a vicious propaganda campaign against Neidhart from Aragon, where he was staying at the time. But really, problems started much earlier. He never really got on with Neidhart, and he never trusted him. So the stage was set for a disaster from day one. And then in early 1669, he made his move against Neidhart with a couple of hundred mercenaries. And Neidhart was banished from the country. Então Neidhart se foi. Just want one shot. Just one shot. Foi um choque para Mariana, que deveria ter percebido que levar gente impopular a posições de poder não era uma boa ideia. Mas Mariana simplesmente não tinha aprendido a lição. Em vez disso, escolheu um novo queridinho. Fernando Valenzuela, o belo filho de um obscuro oficial do exército a quem ela confiou diversas tarefas. Os caricaturistas teriam adorado. Novo queridinho, velha história. Valenzuela era, na verdade, casado com uma das damas de honra da rainha, mas isso não o impediu de ter relações íntimas com Mariana. Então, assim como acontecera anteriormente, o amante da rainha era também seu primeiro-ministro. Mais uma vez, os nobres indignados tramaram e, mais uma vez, em 1675, Dom João foi chamado para marchar até Madrid. A ameaça foi o bastante para fazer Mariana pensar melhor. Ela prometeu se livrar de Valenzuela e, por fim, a poeira baixou. Enquanto isso, Carlos já tinha idade para ascender ao trono e governar por direito. Mas ele era uma criatura frágil e doente, e quando sua mãe lhe apresentou um documento para assinar que estendia os poderes dela como regente por mais 2 anos, Carlos concordou, mas apenas após uma amarga discussão que o fez chorar. Bate-boca real. Em 1677, no entanto, a situação havia mudado novamente. Mariana conseguiu se superar e recolocou Valenzuela no poder. Então, seus inimigos, uma vez mais, chamaram o onipresente Dom João e, desta vez, para Mariana não houve escapatória. Charge! But this time, Don Juan came with a much stronger army, about 15,000 men. Down with Mariana! And Mariana was banished to Toledo. Valenzuela was less lucky. He was sent to the Philippines, where he served a prison sentence for about 10 years. And then he was allowed to leave the Philippines and move to Mexico. Dom João finalmente tomou o poder. Mas será que ele aceitaria dividi-lo com o verdadeiro rei, seu pobre e doente meio-irmão? Para o mundo exterior, a resposta era positiva. Dom João e Carlos dividiam o poder e governavam juntos. Tratava-se de uma forma precoce de assessoria de imprensa, de controle das notícias. That's a beauty, that. Everybody liked to think that the spin doctor got invented in 1997, which was really very stupid because spin doctors have been there as long as history's been there. A spin doctor is someone who has enormous influence on the person in power and who decides how stories are going to be presented. I mean, the royal family has always had spin doctors. Hers has always been a closely knit family, and a happy one. You know, to the level of they would manage the time of day that you would announce the death of someone so that it then fitted in with the newspaper schedules, and that they've always been there. Com ou sem os assessores medievais, o malfadado Carlos era um prisioneiro virtual. Todos os seus movimentos eram observados, cada uma de suas aparições públicas era rigorosamente controlada, cada audiência dele era supervisionada de perto, cada carta que ditava era aberta e examinada. Se os jornais soubessem da verdade, teriam afiado as garras. Shit. Front page, that, mate. Príncipe Marionete. E teria continuado assim se Dom João não tivesse morrido em 1679, aos 50 anos. Carlos era finalmente o rei. Mas ele praticamente não participava do governo e, na verdade, não se sentia inclinado a fazê-lo.
Em um relatório elaborado para o Papa alguns anos mais tarde, o enviado papal na Espanha escreveu: "Ele é tão fraco de corpo quanto de mente. De vez em quando dá sinais de inteligência e vivacidade, mas normalmente mostra-se devagar e indiferente, tórpido e indolente. Pode-se fazer com ele o que se quiser, porque ele não tem vontade própria." Mas o que Carlos precisava fazer era produzir um herdeiro. Então, em 1679, o mesmo ano da morte de Dom João, ele se casou com Maria Luísa de Orleans, sobrinha de Luís XIV da França. Bem, o que ela achava do marido fisicamente repulsivo ninguém é capaz de dizer. Alguém lhe pediu que se deitasse e pensasse em qualquer coisa, mas cuidasse de produzir um herdeiro homem para o trono espanhol. Infelizmente, apesar de seus esforços, Carlos não conseguia engravidar a esposa. Em 1689, Maria Luísa morreu tragicamente em um acidente de cavalo. Mas em 3 meses, Carlos já estava casado novamente. Desta vez, a mudança não foi positiva. O resultado, ou a falta dele, foi o mesmo. Carlos ainda não tem herdeiros. O debilitado Carlos passou a acreditar que era amaldiçoado, possuído por espíritos maus. Então, confessores, exorcistas e todos os artifícios à disposição da igreja foram empregados para livrá-lo do demônio. É claro, de nada adiantou. Os anos passavam e um novo século se aproximava. Já aos 30 anos, Carlos era um idoso prematuro, coxo, surdo, desdentado e praticamente cego. Além de tudo, ele começou a se distanciar cada vez mais da realidade. "Muitos me dizem que sou amaldiçoado e eu acredito, tais são as coisas que experimento e sofro", disse o rei. De certo, é difícil imaginar uma criatura mais triste e trágica. Well, Charles II died after a lifetime of physical and mental decay, really. And his reign was a very, very difficult time for Spain indeed. We had a stagnant economy, widespread famines, and Spain was well on its way towards losing its world power status. So it was a very difficult time for Spain indeed. And again, he never really had a chance from day one. The odds were against him. Severely handicapped, mentally unstable, disabled, retarded. There was no chance for him. Carlos, o amaldiçoado, o homem que fora castigado pela união consanguínea de seus antecessores antes mesmo de nascer, morreu em 1º de novembro de 1700. O último e exausto suspiro da degenerada dinastia Habsburgo na Espanha.